bem-vindos mais uma vez à nossa cozinha. Tudo bem? Tudo ótimo. Chá quentinho? Bem quente. Super quente. Condiz com a temperatura. Good. Vocês já são da casa, mas para quem não assistiu àquela nossa entrevista, ou às nossas entrevistas, uma breve apresentação, quem são, como coletivo e como pessoas individuais. Começar aqui? Ok, para o ímpar. Ok, tudo bem. Eu sou lírico, meu nome é artístico, na verdade o documento sou Paulo Jamin, sou membro do grupo de teatro Fragmentados e estou aqui para podermos falar um pouco sobre esta fragmentação que nós gostamos e nós amamos de viver dela. Yes. Obrigado. Alô pessoal, aqui é Ramadan Matus, ator, gestor, produtor cultural e estudante também das artes. Estamos aqui para falar desta grande festa que vem aí, entre corpo e alma. Entre corpo e alma, exatamente. Eu ia chegar mesmo aí. Estás a ver as perguntas, estás a ver aqui a minha tábua. Então, isto foi o resultado de uma pesquisa e transformaram esta pesquisa nesta peça. Podiam falar um bocadinho sobre como é que fizeram isto, falar um bocadinho da pesquisa e depois como é que foi esta transformação da pesquisa para a peça? Na verdade, em 2017, eu ainda cursava Gestão e Estudos Culturais no ISARC, numa cadeira Expressões Artísticas, era o nome da cadeira. Yeah. O professor deu-nos um trabalho. Tínhamos que fazer uma pesquisa à volta da religião. Mas era na ideia de descobrir o significado, ou melhor, pesquisar sobre o significado do corpo para as diferentes religiões. E o que é que eu fiz? Mais do que só falar das diferentes religiões, tentei buscar isso nas diferentes partes do nosso país, neste caso, centro, norte e sul. E à volta disso, o resultado foi muito interessante. A nível de religião, foi o mais esperado, o que diz a Bíblia, etc. Pude perceber ali que o corpo da mulher, em particular, é tido como o mais frágil e é mais delicado. E o homem é a ideia de que é o forte. Então, não só por aí. Depois fui percebendo a questão do próprio corpo. Algumas mulheres em si, algumas religiões e alguns costumes, neste caso. Tudo que é feito com o corpo. Na ideia da estética, questões das tatuagens. E fui relacionando isso. A pesquisa ficou armazenada. Mais tarde, em 2020, recordo-me da pesquisa, a mexer mesmo nos projetos lá. E surge a ideia, por que não transformar isto numa peça de teatro? Mas a ideia não era só levar para o teatro, mas tinha que ser uma coisa um pouco mais robusta, meio que multidisciplinar. Daí que armazenei, só escrevi uma coisinha de nada, armazenei. No ano passado, numa das cadeiras, agora num outro curso, estou a fazer artes cênicas na UP. A professora Maria Helena traz um artigo do Dadivo José, que é o professor de teatro na UEM. E ele fala um pouco à volta dos movimentos, tendo como base alguns ritos nacionais. Então, aquilo levou-me a uma viagem e a forma como ele abordava aquilo. E só, na verdade, foi um estalar de dedos para o que eu estava à procura. Daí que convidei o lírico, convidei a Nélia e o Mazóio, ele que escreve a peça. A peça não, ele cede-nos um texto à volta dessa discussão, né? E tivemos também uma belíssima voz na primeira edição da apresentação em causa, que foi a Lena Baúl. Tivemos ali performance deles, a Nélia e do lírico, e depois tínhamos a Lucrécia Paco, ela que esteve a fazer a voz, deu voz ao texto do Mazóio, do Mulano do Mazóio, e a Lena esteve ali a tocar e a cantar. Aquilo foi tentar trazer alguns ritos, alguns movimentos desde a dança, e foi um casamento bom, mas
tive como base uma entrevista que eu fiz a uma senhora, chama-se Dona Joana. Ela é que é a personagem fictícia, não é fictícia, é real, mas que veio dar corpo a este projeto. Ela que vem de Inhambane e que teve uma educação para a altura muito diferente da educação que ela hoje dá aos filhos. Por quê? Porque em casa nós podemos até ter um pouco do que os pais tiveram, mas nós estamos inseridos num contexto social e numa outra realidade, num outro tempo. Isto tudo vem influenciar também as nossas próprias escolhas. Então tentei contrabalancear isso e trazer algumas outras questões de fragilidade mesmo da própria mulher. Daí que nós temos dois corpos que dizem-nos muitas coisas e partilham várias histórias em palco. Ok. Mas também não pode dar tudo, as pessoas vão te vir. Sorry. Corta. E... Spoiler. Ok. É muito interessante e vocês não têm medo de abordar assim assuntos quentes. Falando aqui religião ou mundo espiritual, às vezes é difícil abordar de uma forma assim que as pessoas não sintam-se assim criticados. Então, como é que vocês fazem? É difícil abordar estes assuntos em Maputo, em Moçambique? Como é que é fazer isto? Não é difícil, na verdade é o que nós gostamos de fazer. Provocar, exatamente, porque é na base da provocação que nós temos mudança de comportamentos, que nós temos novas visões de ver e olhar o mundo. E trabalhar entre corpo e alma foi e será e sempre será uma experiência única em cada espetáculo, porque despertamos um novo interesse, despertamos um outro tipo de visão, olhando o contexto em que nós estamos inseridos. E é uma viagem muito boa. E quanto ator, foi tão difícil, porque... não me olhem assim, eu estava a ver uma situação um pouco assim complicada, né? Uma situação um pouco assim sentimental. E o texto em si já oferece esta coisa de explorar o sentimento. Foi difícil encontrar o personagem, mas quando entrei no personagem era só voar, enlouquecer, né? E como cristão, né? Sou cristão, foi e é difícil abraçar o mundo da ritualidade, porque os que viram o espetáculo começaram a colocar estas perguntas, mas isso é isto, aquilo. Senhores, eu estou a trabalhar. Né? É meu momento profissional. Vamos separar minha vida pessoal e minha vida profissional. Ali estou a trabalhar. Então, é uma experiência única. Essa experiência, o resultado foi o que foi e é o que será. E graças às ideias do Ramadã, né? Eu acho que ele é que tenta fumar o meu cigarro para conseguir essas viagens todas, né? Não porque ele tem o cigarro dele, não. Ele que tenta fumar o meu cigarro. Concordo. Não, que isso, eu não fumo. Fumar faz mal assim. Ele sempre busca o meu cigarro para poder viajar. E nesta viagem, desta vez, temos na música, né? Uma outra figura. Importa citar? Não, né? Fica alguma surpresa. É surpresa, é um elemento surpresa. Fica surpresa. Ok, podemos dizer. E temos ainda a Lucrécia Paco, que estará conosco, a Nélia Gilberto, eu lírico, e vamos viajar. Vamos viajar. O nosso texto é, acima de tudo, expressão corporal. Uma das coisas que o grupo de teatro Fragmentados trabalha é comunicar através do corpo. Porque nós, como estava a dizer o Ramadã, nós temos o corpo, olhamos o corpo, começamos já a pensar muitas coisas. Mas, acima de tudo, o corpo é um grande instrumento de comunicação. Então, queremos explorar esta coisa do corpo, o ritual ele em si. Porque nós já estamos numa sociedade muito contemporânea, que nós vamos esquecendo os rituais, mas o homem não vive sem um ritual. Então queremos também resgatar, não permitir com que os ares europeus possam nos tirar da nossa africanicidade. Antes deles existir, nós éramos africanos. E nós temos que continuar a ser africanos. E não existe a melhor coisa que
escutar uma música da Regina, né? E depois eu começar a viajar. Ok, uau, mas na beira tem um ritual X, esta música, minha peça. Então isto chega de trazer Shakespeare, chega de trazer, sei lá, quem. Nós temos produto aqui. Muita coisa. Bom, não vou falar muito do nosso escritor que ofereceu o seu texto. É uma outra loucura. É nosso, é daqui. Mas a viagem, eu acho que transcende o Shakespeare, né? Mas, enfim, não vou trazer tudo aqui, né? Vai ser uma experiência. Vai ser uma experiência muito boa. Yes. Sinceramente falando, não percam isso, pessoal. Já estás a convidar. Não percam isso. E acho que pela primeira vez esse espetáculo vai ser feito ao vivo, com público. Apareçam, adiram. É uma pessoal, intimação. Apareçam. Manada. Vão perder vocês. Muita luza. Dia 17, 19 horas, 16 Neto, entre corpo e alma. Obrigada, bom ensaio e até lá. Até lá. Já acabou. Tem que ensaiar, só tem que ensaiar. Tchau. Well.